Boa tarde, queridos amigos aqui da TV Sarau, né? Continuando a nossa jornada aqui por essa tarde maravilhosa no Guajuviras, onde está acontecendo a 27ª edição, uma edição incrível com muitas atrações, né? E agora vamos conversar um pouquinho aqui então com o pessoal que está com uma obra sensacional, gente, um documentário, né? Trazendo origens que a gente precisa conhecer da nossa própria cultura, né, da nossa própria história. Então estou aqui com a realizadora, né, a Andressa, e também com o Pedro aqui, que deve ser um dos protagonistas pelo que eu vi ali, né? Então vamos entender um pouquinho mais dessa obra aí, né? A começar por onde está disponível, Andressa. A gente consegue acessar esse documentário tirando, né, essas exposições em alguns eventos? Sim, ele está disponível no canal do YouTube, né? Retomando Raízes, quem procura Retomando Raízes documentário aparece lá como primeiro. E a gente também está com um projeto que se chama Retomando Raízes nas Escolas, onde a gente está levando o documentário em diversas instituições sociais e de ensinos pelo estado inteiro. Olha aí que coisa maravilhosa. Pedro, como é que surgiu a parceria aí com essa jovem talentosa, né, que propôs essa obra aí? Boa tarde. A gente fez um projeto do Paulo Gustavo. Aí que começou, a gente se conheceu lá na aldeia para gravar esse filme, do vídeo, para conhecer uma área, a gente se conectar mais, chegar mais perto, para se conhecer melhor. Sim. Então é isso que aconteceu lá. E a gente trabalhamos juntos. Estamos juntos agora com a Andressa. Então essa é o nosso conhecimento da cultura. E nós trazemos junto o seu trabalho para a comunidade e com a Andressa também. Estamos juntos lá e mostrando o nosso trabalho. Então essa é importante para a comunidade. Com certeza. E tu, como é que se aproximou, Andressa? Como é que te deu esse estalo, assim, né? Eu vou fazer com esse pessoal, a proposta é essa, né? Como é que tu foi arredondando, assim? Sim. Chegar no que a gente vê no filme, né? Eu conheci, então, algumas pessoas da comunidade indígena no mesmo período que eu estava querendo escrever um projeto sobre a cidade e estava procurando algum tema que me interessasse e eu achasse que também pudesse interessar os moradores da cidade. E aí, nessa aproximação, eu percebi que eles sentiam uma necessidade de fazer com que boa parte das pessoas da cidade conhecessem que existe uma comunidade indígena morando no meio da maior floresta preservada de Cachoeirinha, né? Então, eu propus a proposta desse projeto de documentários com eles, e isso passou por diversas reuniões, porque a comunidade Guarani, né, tem em sua cultura uma decisão muito coletiva. Claro. Então a gente levou várias vezes a ideia, a gente foi desenhando tudo junto, até que o pessoal aceitou, a gente entrou com o projeto, ele foi aprovado em primeiro lugar e a gente executou o projeto, então. E agora a gente está rodando com esse documentário que tem como objetivo aproximar as pessoas da realidade guarani na cidade, né? Também a gente faz uma defesa bem contundente da preservação da natureza e também da retomada, né? Porque a gente acha que não tem como a gente defender a natureza sem defender a permanência da comunidade indígena naquele lugar. Então o nosso documentário ele trata sobre tudo isso. Então, Pedro, justamente o filme ele traz um pouco desse apelo também da defesa, né? De mantermos o Mato do Júlio, de mantermos ali o respeito, inclusive, a essa comunidade que tem esse pertencimento ali, né? Para vocês lá da comunidade, como é que são esses desafios aí, né? De conseguir preservar, de ser respeitado ali, né? Como é que é para vocês esse cotidiano aí, lidando com quem às vezes não entende, né? A importância disso. Então, primeiro momento, é difícil a gente estar a primeira vez, né? Mas a gente estamos ali quase 4 anos. Vamos fechar 4 anos nesse ano. A gente está ali, o Mato do Júlio, a gente chama, né? Mas a gente está ali para proteger essa natureza, a floresta. E tem muita coisa aí também que para a gente
aproxima mais, e esse projeto que a gente está... Porque a gente quer proteger essa área e a natureza. Para nós é muito importante a proteção da natureza da área, e nós queremos ficar ali e continua protegendo, e ele também é protegendo a nós. Então essa que o objetivo que a gente tem. Mas e que tipo de ameaça, assim, tu percebe que você sofre? O pessoal já está de olho, por exemplo, imobiliário, né? O setor imobiliário é o mais voraz, sempre querendo, né, botar as coisas abaixo para fazer prédio, né? Totalmente. Você sofre esse tipo também de ameaça, assim? Qual é o risco principal ali? É um risco principal que a gente está... dificuldade de construção da mobiliária, prédio, mas mesmo assim a gente quer, nós não queremos que ali destrua essa natureza, porque a gente quer essa natureza. Então passando muita dificuldade ali dentro porque a empresa que a gente quer que sai tudo ali para construir prédio, condomínio, para colocar a estrada, uma faixa, né, no meio da aldeia ali. Então quer que ele cortar no meio. Urbanizar ali, mesmo. É isso mesmo. Então essa que a gente está passando dificuldade ali dentro da aldeia. E nós queremos ficar ali, nós não vamos sair. Com a gente certeza. quer que nós vamos segurar essa área para a comunidade. Isso aí. E Andressa, tu tem sentido que os objetivos eles estão conseguindo se concretizar, mais pessoas estão se conscientizando a partir da obra, tu está conseguindo transmitir essa mensagem, engajar mais pessoas na defesa, né, da população guarani e ali da própria mata? Sim, totalmente. A gente tem comentado sempre quando a gente sai de uma escola que parece que a gente consegue cada vez mais apoiadores, né, de diferentes idades, porque a gente tem ido desde os pequenininhos de 4º ano até os alunos de graduação, e a gente agora muitas vezes chega numa escola, numa turma e pergunta: você sabe da existência da retomada indígena? E boa parte da turma diz que sim. Isso até algum pouco tempo atrás ninguém sabia que existe uma comunidade indígena em Cachoeirinha. Então a gente também percebe o quanto o nosso documentário ele tem cumprido o seu objetivo de tornar conhecida a existência da comunidade e com isso trazer mais apoiadores para a defesa da retomada. Para ver a importância da narrativa, né, de Com ocupar certeza. o espaço de fala, né, e tal. E nesse processo aí também o pessoal da própria aldeia tem conseguido se capacitar no audiovisual, tem aprendido algumas técnicas, tem conseguido também realizar algumas coisas nesse sentido? No audiovisual a gente até, eu tenho assim uma ideia de em algum momento colocar em prática um projeto com eles, porque eu percebo que tem uma galera que quer praticar mais. Tá aqui o Maurício, que o Maurício está sempre com o celular, uma câmera, tirando foto, fazendo vídeo. Então eu percebo que tem essa demanda, né? Mas para além disso eu também percebo da própria formação deles enquanto se colocar como liderança da comunidade, né? O Pedro vinha aqui comigo hoje e ele comentava que agora tá muito mais fácil para ele falar, né? Porque até uns meses atrás a gente tinha algumas escolas e o Pedro ainda ficava envergonhado, sentia dificuldade de falar, né, Pedro? Agora o Pedro dá palestra em qualquer lugar que ele vai. Então a gente percebe também uma formação de lideranças da própria comunidade, né? Coisa linda! Muito obrigado, então, que pessoal, agradeço. pela entrevista, pelo tempo aí, parabéns pela campanha, pela obra aí, e ó, contem com a gente lá na defesa desse espaço aí, ó, o espaço é de vocês, porque vocês que sabem cuidar, têm o respeito adequado, né, não vamos deixar esse pessoal ganancioso tomar conta lá, tá? Contem aí com o Sarau Natural nessa luta aí também, tá? Sucesso aí, muito obrigado!